queridos irmãos, saúdo com a paz do Senhor. Mais uma vez nos reunimos aqui para trazer até os irmãos mais uma lição da escola dominical. Nesta feita estamos estudando a lição A Supremacia das Escrituras e trazendo até você a palavra do Senhor, daqui da igreja de Rio Claro, Assembleia de Deus. Meus irmãos, vamos orar para iniciar essa aula tão maravilhosa, que o Senhor possa falar com você, possa te abençoar, que você possa ser muito abençoado pelo Senhor nesta manhã. Vamos orar. Maravilhoso Deus, soberano Pai, em nome de Jesus, te louvamos por essa oportunidade de trazer aqui a Tua palavra, meu Deus amado. A lição da palavra do Senhor, que traz sobre o assunto a inspiração da palavra de Deus. Papai amado, que o Senhor possa nos abençoar, nos usar, instrumentalizar e alcançar, meu Deus, o coração dos Teus servos nesta manhã e abençoá-los no nome do Senhor. Papai amado, ser conosco, que o Senhor possa estar presente em nossas vidas, meu Deus, a cada dia. Pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estaremos estudando, dando sequência na nossa lição. Hoje é a lição de número 2, dando sequência à revista, né? A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Na lição passada, nós estudamos sobre a autoridade da Bíblia. Nós vimos que a Bíblia ela é a autoridade máxima, né? A Bíblia toda ela é a Palavra de Deus. Nós vimos que a Bíblia foi revelada, né? A revelação especial, né? A Palavra de Deus. Então, Deus também se revelou através da revelação natural, da revelação geral, através da natureza, na história e no ser humano, né? Nós vimos que Deus é um Deus que se revela, porque se Deus não se revelasse, nós não o conheceríamos, não é? E Deus, na intenção de se revelar, Ele traz a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada que nós temos hoje, e nela nós conhecemos a Jesus Cristo, não é? Que salva a nossa alma, que nos traz a salvação. Não é? E hoje nós vamos estudar a lição 2, que é uma sequência, né? O Deus que se revela através da palavra, e vamos ver aqui hoje uma das doutrinas bíblicas mais importantes, né? Que é a inspiração da Bíblia, né? Como que ela foi inspirada, né? Como que a Bíblia foi inspirada, e nós temos hoje a palavra de Deus. Então nós vamos trazer esse assunto aos irmãos hoje. Peço que os irmãos fiquem atentos, porque é um assunto muito importante para nossas vidas. Nós lemos a Bíblia, né, estudamos a Bíblia, e muitas vezes as pessoas não sabem sobre a inspiração da palavra de Deus, não é? Então nós vamos ver esse assunto hoje, com a graça de Deus, e peço que você fique atento, né? Pegue sua Bíblia, pegue sua revista, já deixa aí o seu copo de água do lado, ou de café, né, para não ficar se movimentando, e se atente à palavra de Deus. Então a lição de hoje está aí na sua tela, lição 2, a inspiração divina da Bíblia. Nós temos por texto áureo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então os irmãos já vejam aqui que Paulo coloca que a Bíblia ela é divinamente inspirada, e ela tem um proveito, ela tem uma ação, ela tem algo a ser feito, né? Que ela corrige, né? Ela redargue e ela instrui. Então a palavra de Deus tem os seus efeitos. A verdade prática, a inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. Né? Nós vamos ver nessa lição essas 3 palavras que são de suma importância. Ela é divina, verbal e plenária. Né? Vamos entender, já no primeiro tópico, essas 3 palavras aqui, para podermos entender o que nós cremos com relação à inspiração da Bíblia Sagrada. Estamos tomando por base a nossa declaração de fé, né? Que nós temos conosco aqui, a declaração de fé das Assembleias de Deus, que é o nosso manual aqui, né? E toda ela é baseada na Bíblia Sagrada.
A leitura bíblica em classe, nós vamos fazer a leitura aqui, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17, e 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 21. Nessa leitura bíblica, nós já vamos ver com clareza a inspiração divina. Diz o seguinte, 3 e 14, 2 Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Versículo 15. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. O 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, os irmãos, vejam os efeitos da palavra de Deus, que ela é inspirada. O próximo texto é 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Diz assim, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração. Versículo 20. Sabendo primeiramente isto, esse texto é importante, meus irmãos, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. E aí Pedro continua, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Vejam que esse texto ele é fundamental, né, ele fundamenta o argumento da nossa lição, né, da palavra ser divina, né, ser plenária. Nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então percebam aqui, esse texto ele é fundamental, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Então não é desejo de homem, né? Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então esse texto que nós tomamos por base, né, um deles, para basear essa nossa doutrina. Então a palavra-chave da nossa lição de hoje é inspiração. Inspiração. Contextualizando, na lição anterior estudamos que Deus se fez conhecer a humanidade por meio da revelação geral e especial. Portanto, é fato que Deus se revelou à sua criação. Isso é fato. Deus se revelou à sua criação. A inspiração das Escrituras diz respeito ao registro ou à escrita dessa revelação divina. Então, percebam aqui já que a inspiração da Escritura diz respeito ao registro ou à escrita, né? Deus ele revela ao homem, né, traz a revelação, e o ato de escrever é aí que está a inspiração. Deus inspira o homem a escrever, né? Foi com Lucas, foi com Moisés, eles foram inspirados a escrever. E nessa lição de hoje nós vamos ver com mais detalhes como se deu esse processo de escrita inspirada por Deus, né? É esse que é o ponto da nossa lição e que é importantíssimo, porque nós passamos a crer mais nas Escrituras, passamos a acreditar mais nas Escrituras e ver o milagre de Deus nas Escrituras. A introdução da nossa lição, ela diz o seguinte. Irmãos, eu coloquei aqui os textos da revista, né, alguns textos não, mas a maioria sim, para que você possa acompanhar, né, e comparar com a sua revista. Alguns textos bíblicos coloquei e alguns não, então vamos ter um misto aqui. A introdução diz o seguinte: a inspiração divina das Escrituras foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, que nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Isso é importante, destaquei ali em amarelo, né, nesse slide. A Bíblia é a única revelação escrita de Deus para a humanidade, a única, né, nós cremos assim. Nesta lição, veremos que a inspiração da Bíblia é divina, verbal e plenária. Divina, verbal e plenária. Essas três palavrinhas, elas trazem
toda a nossa doutrina com relação à inspiração da Bíblia. Nesse sentido, a Bíblia Sagrada é para o crente salvo a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Eu quero ler aos irmãos aqui um texto da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, um livro que todo crente da Assembleia de Deus deveria ter para consultar, né, para ter mais clareza daquilo que nós cremos. Aqui nesse livro é explicado cada parte do credo da igreja, né? E o primeiro credo, o primeiro cremos da igreja é com relação à Bíblia Sagrada. Diz o seguinte: nós cremos na inspiração divina verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Essas palavrinhas aqui, verbal e plenária, estão aqui no nosso livro da Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Meus irmãos, e nós vamos agora, no primeiro tópico já, nós vamos partir explicando essas 3 palavras. E aqui nós teremos mais clareza do processo de inspiração divina. Então, o primeiro tópico, ele fala o seguinte: a doutrina da inspiração bíblica. A doutrina da inspiração bíblica, e diz o seguinte, e o primeiro item diz o seguinte: a inspiração bíblica é divina. Então, daquelas 3 palavras, a primeira já está aí. A inspiração bíblica é divina. Mas por que nós cremos que a inspiração bíblica é divina? E nós vamos ver agora os motivos. Nas páginas do Antigo Testamento, a expressão "assim diz o Senhor" e similares são usadas mais de 3.800 vezes. Assim diz o Senhor. Então nós vemos que os profetas, os escritores, eles recebiam uma palavra de Deus e escreviam. Assim diz o Senhor, mostrando com clareza que aquilo que eles estavam escrevendo vinha de Deus. Era a palavra de Deus. E essa quantidade de mais de 3.800 vezes nos mostram isso, nos deixam isso mais claro. Ao receber a revelação no Monte Sinai, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Está escrito em Êxodo 24:4, esse texto que está entre aspas, é o que Moisés escreveu. Escreveu todas as palavras do Senhor. Então, o que Deus revelou a ele, Moisés escreveu. Então, veio de Deus. A palavra ela é divina. Outro exemplo é o de Jeremias. Jeremias foi advertido, e aí vem o texto que Jeremias disse, em Jeremias 26:2. Que Deus disse, não esqueças nenhuma palavra. Então Deus revelou a Jeremias e advertiu: não esqueça nenhuma palavra, porque a palavra ela veio de Deus. Outro exemplo é de Paulo. Paulo falou o seguinte, disse que usava as palavras que o Espírito Santo ensina. Então as palavras que Paulo trazia, ele disse que o Espírito Santo o ensinava. Mais uma prova de que os escritores sagrados receberam a palavra de Deus, do Espírito Santo, foi por revelação. Um outro exemplo é de João. João assegura que o Senhor lhe revelou. E aqui tem um texto do Apocalipse 1:1. Coisas que brevemente devem acontecer. Então os irmãos vão percebendo nos textos bíblicos, e aqui tem só alguns, não temos condições de colocar muitos, mas nós vemos que os escritores sagrados, eles chamam para si, eles trazem, eles mostram com clareza aquilo que Deus os revelou, que Deus os trouxe. Eles falam que assim diz o Senhor, receber o Espírito Santo, que Deus disse. Então nós vemos aqui que a inspiração bíblica ela é divina, quer dizer, veio de Deus. A palavra ela veio do Senhor. E o texto aqui continua, e o Senhor Jesus asseverou que até os sinais diacríticos, sinal diacrítico é um sinal que serve para diferenciar letras e palavras, é um sinal aí do português, nem os sinais diacríticos do texto hebraico eram inspirados. Jesus falou assim, Mateus 5:18, que nem um J ou um tio se omitirá da lei. O que Jesus quis dizer aqui? Que nem o J, J é a menor letra do alfabeto grego. E nem o tio, que é o menor sinal do alfabeto. Ele falou assim, que nem a menor letra, nem o menor sinal vai ser omitido da lei. E falando de lei aqui, ele estava se referindo à lei de Moisés. Então, Jesus estava reconhecendo que toda a lei ela é
inspirada, né? Ela é inspirada e Jesus estava trazendo isso. Não é? Então aqui, meus irmãos, trouxe alguns textos que mostram os escritores citando, né, que receberam de Deus a mensagem. Então a mensagem de Deus, ela é divina. Ela veio de Deus e os próprios escritores, eles mostram isso, né? Eles não omitem isso, muito pelo contrário, eles trazem isso com clareza. Seguindo aqui, assim sendo, as escrituras reivindicam que a mensagem bíblica veio da parte de Deus. Quanto a isso, nós não temos dúvidas, né? Os textos bíblicos nos mostram com clareza que a mensagem veio de Deus, né? Revelada por Deus, ela veio da parte do Senhor. Esse foi o primeiro tópico. O segundo tópico, a inspiração bíblica é verbal. A inspiração bíblica, ela é verbal. O textuário que nós lemos, né? Ele está nós já lemos, mas vamos ver aqui, nós ratificamos que a Bíblia é divinamente inspirada. Né? Nós confirmamos, nós ratificamos que a Bíblia é divinamente inspirada. Essa tradução de inspiração vem do termo grego, theopnestos, que significa literalmente soprada por Deus. Theopnestos significa literalmente soprada por Deus. Então a palavra inspiração vem do grego e significa soprado por Deus. Então Deus soprou, né, nos seus santos profetas, nos seus santos escritores, Deus soprou neles o Espírito Santo, né, e isso foi a inspiração que eles receberam. Vamos seguir aqui para deixar mais claro aos irmãos. Desse modo, a inspiração é chamada de verbal, porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito. O que deveria ser escrito, Deus soprou nos seus escritores. Né? Aí está a participação de Deus nesse processo, que na verdade é totalmente de Deus. Né? Deus revelou, né, a mensagem, Deus inspirou os seus escritores a escreverem, né? E Deus, vamos ver depois no terceiro tópico, que Deus vai nos iluminar para entender a mensagem. Então, todo o processo da Bíblia é parte de Deus. Né? Revelação, inspiração, que é escrita, e nós que lemos precisamos da iluminação. Então, percebam que a Bíblia, por toda, ela é um milagre. Né? Desde o seu início até nós hoje, nós dependemos de Deus totalmente. Então, nós vamos lendo mais uma vez aqui, desse modo a inspiração é chamada de verbal, né, porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito. Né, Deus soprou neles exatamente o que era para ser escrito. E eles escreveram. Né, por isso que a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Né, os textos que estão ali são textos inspirados. Ou seja, textos que foram soprados nos seus escritores e eles ali registraram aquela verdade. Meus irmãos, existe um livro chamado A Bíblia através dos séculos, do pastor Antônio Gilberto, já descansa no Senhor. E nesse texto, nesse livro, ele escreve algo bastante interessante, que eu quero ler para os irmãos aqui, com relação à inspiração. Né? O pastor Antônio Gilberto foi um mestre, né? E ele escreve algo interessantíssimo com relação à inspiração. Ele escreve assim: que vem a ser a inspiração divina? Para melhor compreensão, vejamos primeiro o que é inspiração. No sentido fisiológico, é a inspiração do ar para dentro dos pulmões. Né? O ato de nós inspirarmos, isso é inspiração, é trazer o ar para dentro de nós. Né? Inspiração. É pela inspiração do ar que temos fôlego para falar. Né? Então aqui eu estou inspirando e quando eu falo, eu solto o ar, né? Que pelas cordas vocais sai o som que os irmãos entendem, né? Mas o processo é esse, né? Inspiração, depois a gente expira, né? Quando estamos falando, o ar é expelido pelos pulmões. É o que chamamos de expiração, né? Então, inspiração, inspira e solta, é a expiração. Pois bem, ele escreve: Deus, para falar a sua palavra através dos escritores da Bíblia, inspirou neles o seu espírito. Então, como se o escritor sagrado respirasse, quando ele respira, ele recebe o Espírito. E esse ato de respirar é Deus quem sopra. Então Deus sopra,
o escritor respira essa inspiração e ele expira escrevendo a palavra, né? Então a inspiração vem de Deus, né? Vem do Senhor, né? Então Deus, para falar sua palavra através dos escritores da Bíblia, inspirou neles o seu Espírito. Portanto, inspiração divina é a influência sobrenatural do Espírito Santo, como um sopro sobre os escritores da Bíblia. Então, inspiração divina é a influência sobrenatural do Espírito Santo, como um sopro sobre os escritores da Bíblia, capacitando-os a receber e transmitir a mensagem divina sem mistura e sem erro. Então aqui ele fez algo comparando com a fisiologia, e eu achei muito interessante e quis trazer aos irmãos. Né, o ato de inspirar, né, Deus sopra, o escritor lhe inspira, e aí ele tem a inspiração, né, tem o Espírito Santo ali, capacitando a ele a trazer essa transcrição, essa inscrição, essa escrita da palavra de Deus. Então é dessa forma que foi feito o processo de inspiração. Agora, como foi feito exatamente, irmão? Não sei. Né? Existem coisas que são, para nós, mistérios. Né? E nós vamos ver aqui no decorrer dessa lição, né, que Deus não anulou o escritor. Né? Vamos ver aqui agora, nos próximos slides, umas teorias falsas com relação à inspiração. Né? E o que nós queremos é isso, né? Na inspiração que o Espírito Santo trouxe ao escritor. Desta forma, nós refutamos, né? Eu trouxe aqui 4 teorias que são falsas. Existem mais, mas aqui eu trouxe 4 que está no livro do pastor Douglas Batista, né? Que é da nossa revista. Ele é o escritor da revista. Ele pôs aqui 4 teorias e eu achei por bem trazer aos irmãos aqui esses textos, né? Ele fala aqui que existem 4 teorias que nós refutamos. 4. Teoria da inspiração por ditado, teoria da intuição, teoria da iluminação, teoria da inspiração dinâmica. Né? Vamos ver cada uma delas agora. Que são falsas. Lembrando que são falsas, tá? Eu estou trazendo os irmãos aqui para os irmãos verem. Por comparação, eu acho que fica mais fácil a gente entender o que é verdadeiro. Né? Então aqui estou trazendo o que é o falso, depois comparando com o que é verdadeiro. Essa teoria da inspiração por ditado diz o seguinte: ela ensina que o texto bíblico foi ditado de forma mecânica e gradual, sem levar em conta as particularidades de cada escritor. Ela ensina que Deus foi ditando, um ditado normalmente, a pessoa foi só ali, sem ter desejo nenhum, ela foi escrevendo a Bíblia, sem ter sua vontade, sem ter desejo, somente repetindo, o que vinha escrito. Isso é falso. Isso não é verdadeiro. Nós vamos ver que Deus respeitou os limites de cada escritor. Vamos ver que Deus ele usou as particularidades de cada escritor. Vamos ver que Deus usou Paulo, com a sua erudição, a escrever livros mais teológicos, complexos, mais eruditos. Vamos ver que Pedro, sendo mais simples, Deus o usou com textos mais simples. Então Deus ele permitiu que as personalidades fossem preservadas. A segunda teoria, que é falsa, a teoria da intuição. Ensina que os autores da Bíblia são possuidores de genialidade religiosa para redigir documentos sagrados. Também não é verdade, né? Nós temos vários escritores, não é? E aqui não tinham genialidade religiosa, né, para escrever algo, né? Porque a Bíblia nós vimos na lição passada e vamos ver lições que vão vir também. São mais de 40 autores, né? Diferente, né? Então aqui todos teriam que ter essa genialidade religiosa, e a Bíblia não tem contradição, né? E essa seria algo assim impossível, né? E a Bíblia mostra, né, que Deus foi quem falou a palavra. O próximo é a teoria da iluminação. Ensina que a inspiração é apenas uma influência divina na assimilação religiosa, né? É somente uma iluminação, né? Uma influência. É isso que diz essa teoria. A última aqui, teoria da inspiração dinâmica. Ensina que Deus não inspirou os vocábulos sagrados, não inspirou as palavras a serem grafadas, mas pensamentos e ideias. Diz que Deus deu a ideia e os escritores tinham que usar a razão para interpretar aquilo que Deus colocou nas suas ideias para escrever. E isso aqui é muito estranho porque faz com que
o ser humano seja intérprete do divino, né? Fica algo, não faz muito sentido, né? Então, nós cremos que a inspiração é chamada de verbal porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito, né? Deus soprou neles aquilo que deveria ser escrito de uma forma que o que foi escrito é exatamente o que Deus queria, né? A palavra de Deus foi escrita exatamente o que Deus queria que fosse escrito, sem menosprezar os seus escritores. É algo extraordinário, é algo maravilhoso o que Deus fez com os escritores. Os autores bíblicos não foram usados automaticamente, como se escrevesse um ditado. Eles foram instrumentos de Deus, e cada qual com sua própria personalidade e talento escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Meus irmãos, é algo extraordinário. Não é? É algo extraordinário o modo como Deus agiu, né, para trazer essa inspiração para que os seus escritores trouxessem um registro da palavra de Deus. Essa ação divina foi tão intensa que todas as palavras registradas na Bíblia eram exatamente as que Deus queria ver empregadas nas Escrituras. Então, o que está escrito lá é exatamente o que Deus queria que estivesse escrito. E isso, meus irmãos, nós vemos na nossa vida, que aquele que crê na palavra de Deus, aquele que crê nas Escrituras, acontece, é realidade. Né? Nós cremos em Jesus, nós cremos no batismo do Espírito Santo, nós cremos nos dons espirituais e nós vemos isso acontecer. Né? Então a palavra de Deus, ela é verdadeira. Vamos ver no terceiro tópico, né, que o Espírito Santo, ele confirma isso em nós. Então nós vimos aqui, nesse segundo tópico, que a inspiração da Bíblia, ela é verbal. Né? As palavras, né, verbal vem do verbo, das palavras, né? Que as palavras que estão ali é a palavra de Deus e é exatamente o que Deus queria. Né? E mais uma vez, Deus soprou sobre os seus escritores um sopro, né, que é o Espírito Santo, e eles inspiraram, né, foram inspirados por isso e tiveram essa capacidade, né, essa graça de escrever a Bíblia Sagrada, né? E repetindo exatamente as palavras que Deus queria que estivessem lá, elas estão. Né? E Deus fez esse milagre. O terceiro ponto do primeiro tópico ainda, nós vimos que a Bíblia ela é divina, vimos que ela é verbal, e agora vamos ver que ela é plenária. Divina, verbal e plenária. O que é ser plenária? A inspiração da Bíblia também é plenária. Isto é, a inspiração é total e completa. A inspiração, ela é total e completa, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Significa que nenhum texto deve ser desprezado. Nenhum texto deve ser desprezado. Não podemos assumir um texto e desprezar o outro. Não podemos obedecer um texto e não obedecer o outro. Falar que um é mais importante que o outro. Negativo. Toda a Bíblia ela é inspirada, ela é plenária, ela é total e completa. Jesus disse que nem um J ou um tio se perderia. Né? A menor letra e o menor sinal não se perderia. Então, toda a Bíblia ela é inspirada. Em Romanos, nós lemos que tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Romanos 15 e versículo 4. Paulo falou isso. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Né? Coisas boas e coisas ruins. Nós vemos histórias na Bíblia que são ruins. Vemos ali o período de Juízes, que é um período trágico, né? Enquanto surgia um juiz obediente a Deus, o povo ia bem. O juiz morria, o povo desviava-se, né? Adorava outros deuses. Se viesse um juiz ruim, o povo permanecia ruim. E Deus ia permitindo que eles iam sendo feitos escravos, capturados. E Deus deixou essas histórias na Bíblia. Para quê? Para que nós possamos aprender com isso. Nós vemos pessoas que erraram. Davi errou, está na Bíblia. Para quê? Para que possamos aprender com isso. Nós vemos Moisés errando, não entrando na terra prometida, está na Bíblia. Para quê? Para aprendermos com isso. Vemos Abraão mentindo, vemos outras passagens de histórias ruins
mas que estão lá. Para quê? Para que possamos aprender com o que é bom e com o que é ruim, né? A palavra de Deus é um livro muito transparente, né? Ela não oculta coisas ruins, pelo contrário, ela mostra as coisas ruins. E aí Paulo ele explica nesse texto aqui, né? Romanos 15, 4. Tudo que antes foi escrito, para nosso ensino, foi escrito, né? Então é para nós aprendermos. Então nós reforçamos, irmãos, que a Bíblia, ela não apenas contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Porque algumas teorias dizem que alguns textos bíblicos são inspirados e outros não, né? E aí fica um pouco esquisito, porque a gente não sabe o que é inspirado e o que não é, né? E nós cremos que a Bíblia ela é plenária. O que é plenária? Ela é total e completa. Tudo que está escrito é inspirado por Deus, sem falha, sem erro, inerrante, infalível, palavra de Deus, né? Ela é plenária. A Bíblia é a inspirada palavra de Deus. Seus autores escreveram inspirados pelo Espírito Santo. E os seus livros têm o mesmo grau de autoridade. Tem o mesmo grau de autoridade, né? Eu quero reforçar isso, falar mais uma vez, que toda a palavra de Deus ela é inspirada, ela é plenária, ela é plena, toda ela é a palavra de Deus. Toda ela, não devemos menosprezar. Eu leio só o Novo Testamento. Não, tem que ler ela toda. Mas eu gosto só dessa parte. Não, tem que ler ela toda, né? Nós temos que ter o conhecimento amplo da palavra, do contexto geral da palavra, em que toda a palavra nos leva até Jesus, né? Toda ela afunila para Jesus. Antigo Testamento, Novo Testamento tem a mesma mensagem, Jesus. Jesus é a mensagem da palavra de Deus. E aqui nós a sinopse, né? Foi que eu li agora aqui, então nós reforçamos isso, meus irmãos, né? A palavra de Deus, ela é por completo, né? Ela é divina, veio de Deus, ela é plenária, né? Ela é plena, né? Ela traz para nós a mensagem. O tópico 2, inspiração divina e os autores da Bíblia. Aqui nós vamos entrar um pouquinho mais em detalhe com relação aos autores, e aí é interessante, né? Nós vimos no tópico 1 que Deus ele inspirou, né? Ele soprou nos seus escritores e eles escreveram. Agora vamos ver um pouquinho com relação a esses escritores. E aí é interessante, né? Essa parte que Deus ele não anula os seus escritores. Vamos ver aqui o texto da nossa lição. O Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos, conforme a capacitação de cada um, né? Veja que interessante, que Deus ele inspirou, né? Vimos que ele não ditou a mensagem, né? Cada um escreveu, e o Espírito Santo ele deu liberdade aos seus escritores. Eu trouxe um livro aqui da ETAD, né? De bibliologia, né? Os irmãos que vão fazer o curso de ETAD aqui na igreja vão chegar nesse livro. E esse manual aqui ele é escrito pelo pastor Antônio Gilberto. E ele escreve algo com relação aos escritores que eu gostaria de ler para os irmãos. Para os irmãos verem assim que são escritores muito diferentes, né? E o Espírito Santo deu liberdade a cada um deles para trazer especificidades de cada um e mesmo assim mantendo a palavra de Deus, né? Cada palavra foi inspirada, lembre-se disso. Só que mesmo nesse jeito Deus deu liberdade aos seus escritores. Diz assim o livro aqui da ETAD. Os escritores foram homens de atividades da vida humana. Daí a diversidade de estilos encontrados na Bíblia. Moisés foi príncipe e legislador, além de grande general. Josué foi um grande comandante. Davi e Salomão, reis e poetas. Daniel, ministro de Estado. Pedro, Tiago e João, pescadores. Zacarias e Jeremias, sacerdotes e profetas. Amós era homem do campo, cuidava de gado. Mateus, funcionário público. Paulo, teólogo e erudito. E assim por diante. Apesar de toda essa diversidade, quando examinamos os escritos desses homens sobre tantos estilos diferentes, verificamos que os mesmos se completam, ainda que tratando de um só assunto. O produto de suas penas não são muitos livros, mas um só livro, poderoso e coerente. Então, os irmãos, vejam a grandeza desse livro que nós temos, que é a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né, que Deus inspirou seus escritores diferentes, e nós vamos ver aqui na sequência da lição,
essa é um pouco de detalhe desses escritores, né? Vamos dar sequência aqui. Portanto, a Bíblia possui particularidades quanto ao gênero literário, quanto à gramática, vocábulos e outros. Né? Apesar de tudo isso, os autores não se tornam intérpretes do divino. Né? Isso porque Deus não inspirou os escritores apenas pensamentos ou ideias. O Espírito Santo também inspirou cada uma das palavras que expressam com exatidão a mensagem divina. Então vamos ver aqui as limitações dos autores. As limitações dos autores. Então, vamos ver aqui esse segundo item do segundo tópico. Né, os escolhidos por Deus para escreverem a Bíblia eram pessoas assim como nós, inclinadas às mesmas paixões e falhas. Esse texto de Tiago 5,17 diz o seguinte: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Não é? Então nós vemos que os escritores sagrados, as pessoas da Bíblia Sagrada, eram homens como nós. Não tinham super-homens, né? Pessoas perfeitas, eram pessoas com falhas. E eram limitados. Né? E eu trouxe aqui 3 exemplos para os irmãos. Moisés, né, eu até falei aqui já, mas Moisés, ele não entrou na Terra Prometida, né, cometeu um erro, ele não entrou. No entanto, escritor sagrado, né, pela misericórdia de Deus. Davi cometeu adultério com Batseba e cometeu um homicídio. Não é? E Pedro negou a Jesus. Né? Pessoas que têm limites, pessoas que falham, né? Pessoas que têm os seus erros e são escritores sagrados. E aí, nenhum texto das Escrituras, quanto à sua inspiração e veracidade, está condicionado às limitações de seus autores humanos. Isso não limita, né? Porque a palavra ela vem de Deus, né? E são santos homens de Deus. Cometeram suas falhas, né? Cometeram seus erros, mas são santos homens de Deus, né? São homens normais e comuns, não é? Mas a palavra não veio deles, né? A palavra vem de Deus e por isso ela não pode ser diminuída devido a isso, né? A mensagem nós vimos aqui já, né? Deus soprou sobre eles e eles inspirados escreveram com exatidão aquilo que Deus queria que fosse escrito, não é? Então as falhas de alguns dos seus autores não diminui a inspiração, né? A palavra ela vem de Deus, a palavra ela vem do Senhor. O terceiro item do segundo tópico, os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. Diz assim: cada autor fez uso de gêneros literários distintos, figuras de linguagem e vocábulos simples ou rebuscado, a depender do grau de instrução do autor. Vamos ver alguns textos sagrados. Nós vamos ver que eles são escritos de forma diferente, pensando, irmãos, naquela questão de que Deus respeitou o conhecimento de cada um, a cultura de cada um, o modo de cada um. Por exemplo, temos livros que são narrativas: Gênesis, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, e Reis e muitos outros. Os próprios evangelhos, né, são narrativas. Livro de Atos são narrativas, né, um modo de escrever. Né? Outros são poesia. Jó, Salmos e Cânticos são poesias, escritos em forma de poesias. Né? E Deus ele deu essa liberdade aos escritores e a mensagem é a mensagem de Deus. Né? É um negócio assim, tremendo de se pensar, meus irmãos, tremendo de se pensar. Outros escritos são em formatos de prosa, por exemplo, Eclesiastes, em formato de prosa, o livro de Provérbios, em formato de provérbios, né? Então, e muitas outras características, né? Então, são exemplos que nos trazem especificidades de escritores que Deus quis preservar. Então, os irmãos vejam aí uma, entre aspas, né, uma parceria, né, de Deus e o ser humano. Deus trouxe a mensagem e o modo de escrever, Deus deu liberdade. Né? Não era um robô, né? Não é um robô que está ali fazendo mecanicamente algo, algo inspirado, é muito belo, não é forçado, é algo muito bonito, meus irmãos, muito bonito. Né? E também existem figuras de linguagem, né? Depois você pode
comparar esses textos, né, nas Sagradas Escrituras. E temos parábolas, temos alegorias, temos hipérboles, temos metáforas e outras figuras de linguagem que trazem na Bíblia, né? Então a Bíblia ela é um livro muito variado, né? E que traz a palavra de Deus. E é interessante pensar, meus irmãos, que a Bíblia, a gente pode ler, qualquer cultura assimila a Bíblia. Nós brasileiros lemos a Bíblia, nós entendemos. Lá um europeu vai ler e vai entender, de cultura diferente, o americano vai ler, ele vai entender, um russo vai ler, ele vai entender também, né? Lógico, da sua língua, né? Mas a palavra de Deus é um livro que foi escrito milhares de anos atrás, os textos, se formou, né, o cânon sagrado, e por muitos e muitos séculos vem sendo lida, e as pessoas têm acesso, compreendem, e ela é acessível. Ela é acessível. Não é? Então, os irmãos vejam o modo de agir de Deus com a palavra de Deus, com a sua palavra. O emprego dos recursos literários evidencia a cultura do escritor, mas em hipótese alguma invalida a inspiração da palavra de Deus. Não é? É algo surpreendente. Outro ponto interessante também, com relação ao quarto ponto do segundo tópico, a linguagem do senso comum. Isso é interessante, né? Algumas pessoas não entendem, nós vamos tentar esclarecer aqui. O que acontece? A Bíblia usa textos comuns da época. Textos comuns da época. Vamos ver exemplos. Na descrição de fenômenos científicos, por exemplo, os autores sagrados usaram fraseologia comum e popular. Comum e popular. Veja um exemplo. Josué 10 e 13. Josué escreveu assim: e o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Hoje, nós sabemos, né, pelo avanço da ciência, que a Terra tem o seu giro em torno do seu próprio eixo, né, movimento de rotação, e a Terra gira em torno do Sol, né, movimento de translação, né? O dia se conta ali através da rotação do seu próprio eixo, e a volta no Sol ali se dá o ano, né? Então, na verdade, o Sol está parado, né? E a Terra que se movimenta, né? Aqui no texto diz assim que o Sol se deteve. Nós sabemos hoje pela ciência que não foi o Sol que se deteve, mas sim a Terra que parou, não é? É diferente. Deus poderia ter inspirado a escrever já no modo mais avançado. Só que se escrevesse isso, ninguém ia entender lá no passado, né? Então, usou-se os termos conhecidos para que as pessoas entendessem o que estava sendo escrito, né? O sol se deteve e a lua parou, né? Nós entendemos hoje que não foi dessa maneira, né? Nós sabemos que é diferente. O outro texto que traz essa noção, Marcos 16 e 2, diz assim: e bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, né, a gente fala, né, o sol está nascendo, mas não é que o sol está nascendo, né, a Terra que está no seu movimento, né, de rotação ali, e o sol vai aparecer, né? Então, nós vemos que a Bíblia Sagrada, ela traz a linguagem do senso comum, né? Não vai trazer verdades científicas avançadas de um futuro muito distante, né? Não, traz a mensagem conforme aquela época, né? Para ser acessível. A palavra de Deus, ela deve ser acessível, né? E Deus teve essa preocupação com relação à sua palavra. E agora a sinopse, né? O resumo aqui. As limitações humanas, o uso de diferentes gêneros literários e o emprego de linguagem comum não anula a inspiração divina dos autores da Bíblia, né? É o que nós falamos e reforço aqui. Deus inspirou, né, o ser humano a ele escrever a palavra, né? E Deus ele deu liberdade, né, para estilos literários, para o uso da linguagem comum, né, para estilos de gênero e outras variáveis aí, né? Então nós vemos que Deus deu liberdade aos escritores e isso não invalida, né? A Bíblia ela é a inspirada palavra de Deus. O terceiro tópico, o Espírito Santo e a Bíblia.
O primeiro item diz o seguinte: a inspiração do Antigo Testamento. A Bíblia é categórica em reafirmar sua inspiração divina. Então a Bíblia, ela reafirma. Nós vamos ver, meus irmãos, se eu não me engano, na lição 5, como ler a Bíblia, né, vai ter umas regras lá de hermenêutica, que a Bíblia ela interpreta-se a si mesma, né? A primeira regra, a Bíblia interpreta-se a si mesma, né? Você quer entender a Bíblia? Leia a Bíblia. Está com dúvida em um texto bíblico? A própria Bíblia vai interpretá-lo, identificá-lo em algum momento, né? Então nós vemos aqui a Bíblia confirmando a própria Bíblia, né? A palavra de Deus cumprindo a palavra de Deus. Veja que Esdras, ele cita alguns escritores sagrados. Esdras 1:1. Diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, destaquei ali, palavra do Senhor, pela boca de Jeremias. Então, Esdras aqui, ele confirma que o que saiu de Jeremias é a palavra do Senhor. Até porque estava se cumprindo. Até porque estava se cumprindo. Então, nós vemos aqui a Bíblia falando de si própria e trazendo essa confirmação, ratificando, confirmando que ela é inspirada, né? Então aqui Esdras falando de que Jeremias falou uma palavra que veio do Senhor, né? E no entanto estava no momento de cumprimento. Esdras ainda, no capítulo 5, e versículo 1, diz assim: e os profetas Ageu e Zacarias, então Esdras falando agora de Ageu e Zacarias, os profetas, escritores sagrados, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Profetizaram como? Em nome do Deus de Israel lhes profetizaram. Então, Esdras identifica e reconhece que Ageu e Zacarias profetizaram em nome de Deus. Em nome de Deus. Então, vejam aqui a Bíblia falando de si própria, e os próprios escritores confirmando a palavra de Deus, reconhecendo a palavra de Deus, né? Então a palavra do Senhor ela é facilmente identificada na sua própria palavra. E Jesus também confirmou o Antigo Testamento, né? Jesus também confirmou o Antigo Testamento. Lucas 24:44 diz assim: e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés. Então veja, lei de Moisés, o Pentateuco, né? Nos profetas, temos muitos livros proféticos, e nos Salmos. Então Jesus estava falando do Antigo Testamento, o próprio Jesus confirmando o Antigo Testamento. Essas declarações atestam que o Espírito Santo era a fonte originária de inspiração do Antigo Testamento. Então nós estamos confirmando aqui, meus irmãos, a veracidade do Antigo Testamento pelos seus próprios escritores. E essa lição, ela vem em boa hora, porque nós vemos que hoje em dia muito ceticismo, as pessoas estão desacreditando das coisas, tudo não é verdade, as verdades estão sendo contestadas, e nós temos que reafirmar que a palavra de Deus é a palavra de Deus, né? Estamos reafirmando e mostrando que a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, e vimos na lição 1, né, com evidências internas e evidências externas. Então a palavra de Deus é a palavra de Deus, né? Essa lição devemos guardá-la com muito carinho, né, e lê-la de vez em quando, né, para que possamos trazer à memória, não é? E cada vez mais viver a palavra de Deus. O segundo item do terceiro tópico, a inspiração do Novo Testamento. Nós vimos do Antigo Testamento, né, Esdras confirmando ali, Jesus também confirmando, e muitos outros textos nós temos, meus irmãos. E eu queria até reforçar os irmãos, não fiquem somente com esse texto da revista, leiam a revista. Esse livro de teologia, ele tem 6 capítulos que falam sobre inspiração divina. 6 capítulos. Né? Então é um assunto vasto, né? A nossa declaração de fé também tem capítulo sobre inspiração divina. O livro que eu citei aqui é a Bíblia através dos séculos, do pastor Antônio Gilberto.
também tem capítulos sobre inspiração divina e muitos outros. Então é um assunto vasto e muito interessante, né? Aqui o nosso tempo é muito curto. A gente traz pinceladas, né? Umas pinçadas para os irmãos despertar um pouco mais, né? E que vocês possam buscar um pouco mais, né? Ler um pouco mais com relação a isso, que é um assunto bastante interessante. Então agora com relação ao Novo Testamento. E aí, o texto aqui de Romanos 15, 16, Paulo fala o seguinte: que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus. Paulo fala que o Evangelho é o Evangelho de Deus, né? Evangelho de Deus, não dele, de Deus, né? Que veio de Deus. Outro texto do Novo Testamento, Paulo fala assim: se alguém cuida de ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Paulo, ele está dizendo que o que ele escreve é mandamento de Deus. Paulo chama para si essa responsabilidade e essa certeza de que o que ele está escrevendo é um mandamento não dele, mas de Deus. Mandamento de Deus. Então percebam, meus irmãos, a confiança e a certeza que Paulo tem aqui, e essa inspiração que ele está tendo da parte do Espírito Santo, em mostrar isso, que o que ele está escrevendo é inspirado por Deus. Gálatas 1, versículo 11, Paulo fala assim: mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana. Não é mensagem humana. Gálatas 1 e 11, e ele continua, versículo 12. Porque eu não recebi de ser humano algum, nem foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Então Paulo reafirmando que o que ele recebeu veio por revelação de Jesus Cristo, por revelação. Não foi ensinado por nenhum homem, né? E aqui é interessante que Paulo fala que ele teve revelação de Jesus Cristo para escrever, né? Nós vimos que todos eles foram inspirados a escrever, né? A mensagem vem por revelação e a escrita é por inspiração. Só que nós temos alguns casos no Novo Testamento, também no Antigo, mas eu quero falar de um caso do Novo, de que não foi revelação, mas houve a inspiração para escrever. É o caso de Lucas. Né? Lucas, ele fala que ele estudou, pesquisou minuciosamente os fatos ocorridos sobre Jesus para trazer ao Teófilo. Né? E aí ele pesquisou e estudou, e aquilo que ele estudou, ele pesquisou, aí ele recebeu a inspiração do Espírito Santo para escrever. Né? Então, nesse caso, ele não teve uma revelação, mas a inspiração, ela existiu. Né? Ele foi inspirado a escrever a palavra de Deus. Né? Mas Paulo aqui, ele escreve muito claramente que ele teve revelação de Jesus Cristo. Eu coloquei alguns textos de Paulo aqui, e o próximo texto é o de Pedro, em que Pedro, ele fala de Paulo. Pedro, ele fala de Paulo. E Pedro confirma que Paulo é um escritor sagrado. Olha o texto. 2 Pedro capítulo 3, e versículo 15. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação. Como também nosso amado irmão Paulo, que eu botei até em destaque, escreveu a vocês, segundo a sabedoria que foi lhe dada. Versículo 16. Ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras. Então percebam que Pedro fala das cartas de Paulo como sendo uma escritura. Paulo fala que alguns irão tentar deturpar as cartas de Paulo, os escritos de Paulo pela sua dificuldade, como as demais escrituras. Então Pedro, o apóstolo do Senhor, escreve confirmando que Paulo é um escritor sagrado, que os textos dele são considerados como escrituras. Então é a palavra de Deus confirmando a palavra de Deus. Né? Veja que a Bíblia ela vai se confirmando, vai se fortalecendo. Né? Então o Novo Testamento também é considerado como palavra de Deus, como escritura. E o terceiro e último
terceiro item do terceiro tópico, a obra da regeneração e a iluminação. Eu falei aos irmãos algumas vezes que o processo é revelação, né, a inspiração que é escrita, e agora nós que vamos ler a palavra precisamos de iluminação. Iluminação. Vamos ver o que a revista nos traz. A Bíblia ensina que o Espírito Santo testifica de Cristo e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Né? João 15, 26, ele fala disso, né? Que o Espírito Santo testifica de que Cristo testifica de Cristo. Né? E aí o texto de capítulo 16, versículo 8 a 11, fala que convence, né, do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo, ele tem a ação no ser humano, testifica de Cristo e convence o ser humano. Nós vamos vendo aqui, meus irmãos, o processo da regeneração. Né? Testifica de Cristo, aí convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Vamos ver o avanço aqui. Desse modo, o Espírito Santo atua no processo da salvação e produz a fé regeneradora, que vem pelo ouvir a palavra. Né? Então, a fé que regenera, ela vem pelo ouvir a palavra. Vejam o Espírito Santo em todo o processo no ser humano para trazê-lo a Cristo e ele sendo regenerado. Regeneração é o nascer de novo. É o nascer de novo, é ser gerado de novo. Continuando nesse aspecto, o Espírito Santo não apenas inspirou as palavras da salvação, é o que nós vemos até agora, ele inspirou as palavras da Bíblia, mas também as aplica ao coração humano a fim de regenerar os pecadores. Então vejam que eu já falei aqui, Deus em todo o processo da Bíblia. Né? Nós que vamos ler, estudar, precisamos da iluminação do Espírito Santo para podermos entender a palavra, assimilá-la e ser transformado por ela. Né? Ler a Bíblia como um livro histórico apenas não vai trazer transformação. Né? Mas quando o Espírito Santo ele age nesse processo, a transformação ela acontece. Esse texto de 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, diz o seguinte: porque vocês foram regenerados, quer dizer, nasceram de novo, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante, através, a palavra de Deus, que vive e é permanente. Então vejam, Pedro sendo muito claro, mais uma vez, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus. Então é mediante a palavra de Deus que nós nascemos de novo. E quem faz esse processo de nascer de novo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Sem esse mover do Espírito, não é possível nem aceitar e nem entender a palavra de Deus. Sem a ação do Espírito Santo, nós não aceitamos e não entendemos a palavra de Deus. Né? Precisamos dele. Por isso que é importante, e eu acho muito interessante, nos livros de teologia da ETAD, todos eles no começo têm um manual, né? Como ler esse livro. E eles sempre colocam isso, né? Antes de estudar, ore, busque a Deus, busque o Espírito Santo, a direção, a iluminação. E é exatamente isso, meus irmãos. Né? Para lermos a Bíblia, precisamos da iluminação do Espírito Santo para que possamos entender e aplicar e ter efeito em nós. Essa ação em conduzir o pecador a compreender as verdades bíblicas chama-se iluminação. Né? Essa ação em conduzir o pecador a compreender as verdades bíblicas chama-se iluminação. Né? Então aqui está a definição de iluminação para nós. E a sinopse, chegando já ao final da nossa lição, a Bíblia reivindica a inspiração do Espírito Santo em todas as palavras das Escrituras. Né? Então nós vemos aqui, meus irmãos, todo esse processo, né, da palavra de Deus, da inspiração dos seus escritores, né, do que Deus trouxe, da forma como Deus fez todo esse processo. Mais uma vez, quero pedir aos irmãos que os irmãos procurem estudar mais sobre isso, que é bastante interessante. Né? Então nós vimos aqui que a inspiração ela é divina, ela é verbal, ela é plenária. Nós vimos aqui sobre os autores, né, das limitações dos autores, como eles foram inspirados, as diferenças de gêneros literários,
as linguagens de senso comum, né? Vimos aqui a confirmação no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e agora a questão da regeneração e da iluminação. Não é? E é interessante que a Bíblia é um livro, e quanto mais você estuda, mais você quer estudar, e quanto mais você tira dela, mais coisa tem para tirar. Né? É um livro sem fim, pois ele veio do próprio Deus. Né? Nós ouvimos mensagens aí a vida inteira, né? E nós nunca cansamos de ouvir essa mensagem. A gente não cansa de ler o Salmo 23, a gente não cansa de ler João 3,16, a gente não cansa de ler os Evangelhos, a gente não cansa de ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus, ela vem ao nosso encontro, ela traz satisfação para a nossa alma. Né? E quando nós vemos aqui pessoas pregando, ensinando, inspiradas pelo Espírito Santo, a gente fala, Deus está usando. Né? E na verdade está, porque é a palavra de Deus. Meus irmãos, vamos ler a conclusão da nossa lição. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. Ela foi inspirada verbalmente. Seus autores a escreveram inspirados pelo Espírito Santo. A inspiração da Bíblia é plena. Todos os livros e palavras da Bíblia têm total e completa autoridade. Total e completa autoridade. Esse ensino concorda com a nossa declaração de fé, que professa crer na inspiração divina verbal plenária da Bíblia Sagrada. Única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Em nome de Jesus, chegamos ao final da nossa lição de número 2. Espero que Deus tenha te abençoado, você tenha aprendido um pouco mais da palavra de Deus. E eu reforço mais uma vez, né, leia a revista, procure livros para ler sobre esse assunto, você vai passar a amar mais as Escrituras. Né? E lembrando aos irmãos que hoje, culto da família, né, às 18h30, você possa estar presente com sua família, adorando e servindo a Deus, com certeza será uma bênção, como sempre tem sido. Vamos orar, encerrando essa transmissão, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano Pai, te louvamos por essa oportunidade, pela palavra aqui que foi ensinada, que nós trouxemos aos irmãos, que o Senhor possa esclarecer, meu Pai querido, que possa ser multiplicada no coração de cada um dos ouvintes, que possamos aprender cada vez mais e sendo iluminados pelo Espírito Santo do Senhor a compreender a sua palavra. Meu Deus, fique conosco, nos dê um dia abençoado, nos guarde de todo mal. Se conosco, pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.